tal ter fundos imobiliários de logística no seu portfólio? Analisamos 3 bem promissores. Será que algum deles cabe na sua carteira? É o que você descobrirá depois da vinheta do Cafeína que começa agora. Amiguinhos e amiguinhas, um Cafeína chegando, um tema que nossos seguidores, pessoal que acompanha o Invest News, gosta muito, né, Gosta. Doni? Fundos imobiliários, e hoje nós falaremos não a respeito de qualquer fundo imobiliário, mas aqueles de um segmento muito específico. Sim. Fundos imobiliários de logística. Exatamente, trouxemos 3 FIIs para comparar e, claro, para você que nos assiste analisar se algum deles é o mais adequado aí ou é adequado para a sua carteira de investimentos. Para quem não sabe o que são fundos de logística, eles são fundos imobiliários que investem em galpões industriais ou de armazenamento e centros de distribuição. Esses imóveis, que são geralmente bem localizados e próximos a grandes cidades, são alugados para empresas e, em troca, os cotistas recebem os rendimentos, os aluguéis desses espaços. Os fundos de logística caíram no gosto dos investidores na pandemia porque as vendas online dispararam e aí as empresas precisaram ampliar e melhorar as suas entregas. Com isso, essa categoria de investimento teve fortes ganhos em 2020. Pensa que varejistas que passaram do dia para a noite a vender muito mais tinham que deixar em algum lugar toda aquela mercadoria, contribuir com toda aquela logística e, nesse sentido, esses fundos se beneficiaram e continuam se beneficiando. Mas não existem apenas os galpões voltados para e-commerce. Uma categoria muito importante que é menos conhecida são os fundos de logística com perfil mais industrial. E também nessa categoria os rendimentos são maiores. Existem grandes fundos de logística listados na bolsa com um perfil mais convencional, como é o caso do HGLG11, o XPLG11, o BTLG11 e o VILG11. A gente já fez um programa sobre eles, o menino Zanuto vai colocar o card aqui neste momento. Muito bem. Mas hoje o nosso foco vai ser um outro, o dos fundos com perfil mais industrial, para dar para vocês ainda mais opções de investimento. São eles GALG11, né, que é GALG11, XPIN11, que é XPIN11 e CDIL11, SDIL11. Eles são os FIIs de menor porte, mas se destacam. O GALG11 tem menos imóveis e inquilinos, mas um rendimento maior que a média do setor. Já o XPIN11 é muito diversificado e tem vários locatários, o que mitiga o risco. E o SDIL tem ampliado aí seus investimentos com novos galpões e novas locações e obras de retrofit em ativos do portfólio. Vamos começar então pelo ponto que o povo mais gosta, Sammy Boy. Vamos falar dos rendimentos que esses fundos pagam. O XPIN11 e o SDIL11 entregaram 7,6% de dividend yield nos últimos 12 meses. O GALG11, 9,6%. Isso mesmo cobrando a maior taxa de administração anual, que chega até a 1%. O SDIL cobra 0,84% e os outros dois estão abaixo disso. O GALG11 tem também uma taxa de performance, 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6% ao ano. Mas é sempre bom lembrar que o rendimento que você recebe mensalmente já é líquido, né? Ou seja, ele já vem descontado do pagamento de todas as taxas, de todas as despesas desse fundo. Já no quesito de quantidade de imóveis, os 3 fundos têm 5 ou 6 imóveis cada. Mas há uma grande diferença no número de locatários. Enquanto o XPIN tem cerca de 28 locatários, o SDIL tem 12 e o GALG11 apenas 4. Isso porque todos os imóveis do GALG são monousuários. A gestão do GALG11 investe em imóveis estratégicos para inquilinos de peso. O fundo tem a sede da Souza Cruz no Brasil e 2 galpões da BRF, que concentram 93% da receita do fundo. Os outros 7% são divididos entre Almanara e Liquid, mas apesar da pouca diversificação, o que é um ponto negativo, todos os imóveis do fundo são atípicos e de longo prazo, ou seja, se as empresas quiserem deixar os imóveis,
terão que pagar todos os aluguéis previstos até o fim do contrato. O que acaba por trazer uma maior segurança ao investidor. Se um dos imóveis for desocupado, repentinamente o fundo vai receber todos os aluguéis e ainda vai poder alugar o espaço para outro locatário, claro, supondo que a empresa não vá à falência, né? Além disso, o prazo médio de vencimento dos contratos da Galg 11 é de 11 anos,4. É bastante também, é longo prazo e só empresa graúda ali como locatário. Esse é um dos benefícios, né, de investir em fundo imobiliário. Você consegue ter como inquilino alguns dos maiores grupos do país e não apenas uma pessoa física e tudo mais. Essa é uma das vantagens desse tipo de investimento. A gestão do SDIL 11 e do XPIN 11 fazem dos seus galpões uma espécie de condomínio industrial. Os imóveis são divididos em módulos e a área é locada para várias indústrias de diferentes setores, em vez de alugar o galpão inteiro para um único inquilino. Isso acaba sendo positivo do ponto de vista da diversificação. No caso do XPIN, a maior parte da sua ABL, ou seja, da sua área bruta locável, está alugada para o setor de varejo, seguida por tecnologia, alimentos e então o setor automotivo. 55% dos contratos são reajustados pelo IGPM e 45% pelo IPCA. E além disso, 79% dos contratos vencem de 2024 em diante. 77% dos contratos do SDIL têm vencimento de 2025 em diante, 48% dos contratos são atípicos e 52%, obviamente, são típicos. Isso traz menos previsibilidade para o fundo, mas um ciclo econômico positivo pode ser muito benéfico, pois, em tese, é possível cobrar mais dos aluguéis, ou seja, aluguéis mais caros dos seus inquilinos quando a economia está aquecida. Dos 5 ativos que o fundo tem, 2 estão no Rio, 2 em São Paulo e 1 em Minas Gerais. A maior parte está alocada para o setor de e-commerce. Na sequência, vem os setores de alimentação e petroquímica. BRF, Infracommerce, Braskem e Sherwin-Williams estão entre os locatários do fundo. Ou seja, são, mais uma vez, boas empresas e particularmente de setores resilientes. Aí, quando o assunto é vacância, a área não alugada dos imóveis, apenas o Galg 11 está completamente locado. De um lado, isso é bom, pois potencializa o retorno do fundo, como em um condomínio. Áreas vazias não só afetam o aluguel, como geram custos que oneram o proprietário. O SDIL tem 8,3% de vacância e o XPIN 11,3%. Claro que é uma combinação, né, de quanto você cobra de aluguel com a vacância, né? Às vezes você diminui a taxa, né, de cobrar para diminuir a vacância. Então, é uma estratégia combinada. O interessante também é que o XPIN é o fundo que mais tem locatários quando a gente compara com os pares, mas tem alguns módulos vazios nos seus galpões. O Galg 11, por sua vez, que tem poucos locatários, aluga seus imóveis inteiros para um único inquilino, o que é bom quando estão todos os ativos locados, mas também pode ser ruim se você analisa o risco de que um inquilino saia, porque se sair um, bom, aí você tem uma vacância altíssima, né? Quebra, né? Um problema financeiro do inquilino, né? Ainda que possa ter algum Ainda que sejam empresas grandes e com contratos longos. E mecanismo, às vezes, seguros. Bom, o número de cotistas do XPIN é o que tem mais, 53 mil. Já o SDIL tem 46 mil e o Galg apenas 4.500. Em relação ao valor de mercado, 2 dos 3 fundos estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Ou seja, eles estão mais baratos do que o preço dos imóveis. O XPIN tem o maior desconto em relação a isso, quase 10%, contra 8% do SDIL. Já o Galg negocia um prêmio, ou seja, 4% acima, sempre em relação ao valor patrimonial. O primeiro termômetro na hora de escolher um fundo imobiliário de tijolo deve ser o seu rendimento, mas ele não pode ser o único fator. E o dividend yield do fundo deve ser comparado com o custo de oportunidade de um título público atrelado à inflação de longo prazo, como é o caso do IPCA mais de 2035 ou 2045. Essa é uma forma de entender qual é o prêmio extra que você está recebendo para investir em uma renda variável e correr um risco acima do que teria se comprasse títulos do governo. O investidor deve buscar ao menos um ponto percentual de prêmio em relação ao título. Por exemplo, se o papel IPCA 2045 paga uma taxa de 4,2% além da inflação, o fundo
em tese, teria que pagar pelo menos 5,2%. Isso tudo ao ano, né? No caso do fundo, em rendimentos. Com a demanda por bons galpões logísticos cada vez maior e uma economia que volta a crescer após todas as dificuldades da pandemia, os fundos imobiliários podem ser uma boa alternativa para você capturar esse momento econômico. Mas é preciso pesquisar bastante, ler relatórios gerenciais, claro, escolher um fundo imobiliário com o qual você se identifique. É por isso que é preciso entender quais ativos fazem parte do fundo, se eles são bem localizados, se os imóveis têm bons inquilinos e como são os contratos, entre outros aspectos. Se você quiser investir no mercado de fundos imobiliários, a dica é comece a garimpar, ou seja, analisar com cuidado os fundos, né, as suas localizações, onde estão seus ativos, os inquilinos, os tipos de contratos de locação, mas o fato é que quando ele está sendo negociado abaixo, está sendo descontado, tem algum motivo. Então é um risco que você precisa descobrir, né? Falam que tem dois tipos de risco. O que você não vê e o que você vê. Então se você não está vendo o risco, cuidado, que às vezes é o mais importante. Na outra ponta, o fundo geralmente é negociado com ágio por um bom motivo. Seja porque está pagando mais rendimentos, porque tem bons imóveis, bons inquilinos, bons contratos, enfim. Talvez valha a pena comprá-lo mesmo por um preço mais caro, porque ainda assim pode ter uma perspectiva interessante, pode ser um bom negócio a médio e a longo prazo. O importante é prestar atenção para não levar gato por lebre e ter certeza que você está entrando em um fundo promissor. Acho que é muito interessante esse tipo de ativo, fundo imobiliário. Cada vez mais a gente vê alternativas que focam em diferentes tipos de contrato, de locatários, e é um cardápio mais amplo para quem investe, né? Gostei bastante desses que a gente trouxe aqui, hein, Sammy Boy? Conte pra gente se está gostando, gosta desse tema, não gosta. Aproveita aí, se inscreva no canal, ative os sininhos. Contamos com a sua audiência, com seus comentários e giro de notícias. A Prefeitura de São Paulo anunciou que a cidade vai exigir um passaporte de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas entrarem em congressos, feiras de negócios, jogos de futebol e outros tipos de eventos. O documento será emitido por meio de um aplicativo. O dispositivo ainda está em testes e não há data para que a obrigatoriedade seja implementada. A Virgin Orbit, do empresário Richard Branson, vai abrir capital na Nasdaq por meio de uma fusão, o que avalia a companhia em 3,2 bilhões de dólares. A empresa foi ao espaço pela primeira vez em janeiro, levando 10 satélites da NASA à órbita. A partir desta terça-feira, a Receita Federal abre para consulta o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Além do exercício de 2021, o lote contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2020. O crédito bancário será realizado no dia 31 de agosto, no total de 5,1 bilhões de reais. Agora sim, notícias giradas, Sammy Boy, é hora de dizer tchau, muito obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo Cafeína.